uma questão de gestão de equipes, que acaba sendo bastante relevante. A gente tem falado muito sobre processos de controle, né, em relação muito mais o controle do porquê que algo aconteceu, histórico de mudanças. Então a gente vem trazendo algumas funcionalidades sobre isso na plataforma, e aqui a gente está falando sobre histórico de alteração de equipes, né, em equipes, com o motivo dessa remoção. Essa é a nossa primeira novidade aqui. Isso, exatamente. Isso é cada vez mais buscando ter um controle, uma gestão, né, sobre a equipe, né, sobre as pessoas da equipe, que compõem a equipe. Isso é um ponto que, inclusive, não somente a questão de ter um log para a gente saber, log é um termo técnico, né, mas então ter uma auditoria sobre o que de fato foi incluído ou removido de pessoas dentro da minha equipe, mas também a forma de vínculo dessas pessoas, tá? Isso é um ponto adicional que eu vou também comentar aqui na minha apresentação para vocês. Então, se puder mostrar aqui minha tela um pouquinho, mostrar na prática como isso funciona. Então, a gente tem aqui dentro aqui do cadastro aqui de pessoas dentro do Center, tá? Nós temos aqui uma configuração adicional, as duas configurações adicionais, tá? Primeiro esse aqui, que está como está na apresentação lá, que indicar o motivo da remoção de pessoa de uma equipe. Então, isso aqui indica que, de fato, a gente consegue, ao remover a pessoa da equipe, poder informar o motivo da remoção. Isso faz com que a gente consiga ter, de fato, entender se a pessoa foi desligada, se a pessoa está de férias, ou se a pessoa mudou de equipe. Então, consigo ter alguma auditoria de controle sobre essa forma de quando a pessoa for removida de uma certa equipe. E essa parte de baixo aqui fala muito da fórmula de vínculo das pessoas em equipe. Então, eu posso configurar aqui, o padrão do sistema é estar sem restrições. Eu posso vincular aqui N pessoas para N equipes, tá? Então, posso fazer uma relação N para N. Eu posso ter uma pessoa que pode descer a mais de uma equipe, porque eu organizei dessa forma para ter a pessoa tem a equipe dela, equipe de trabalho operacional, e tem equipe, talvez, de gestão que ela faça parte, ou uma equipe de lideranças. Então, eu poder ter uma gestão N por N, né? Posso ter uma combinação de pessoas e equipes. Mas eu posso também ter uma definição um pouco mais estruturada, de eu poder indicar que uma pessoa pode pertencer somente a uma equipe. Então, aquela pessoa pertence a uma equipe apenas, não posso ter ela espalhada em mais de uma equipe dentro do sistema. O mesmo vale para debaixo, pode dizer que tem uma equipe com somente uma pessoa. Isso é válido em alguns casos, onde alguns clientes nossos usam o conceito de equipe como sendo uma vaga a ser preenchida dentro da plataforma. Então, ele tem, por exemplo, uma equipe que seria equipe, por exemplo, lá, diretor comercial, posso exemplificar aqui, tá? E aí essa vaga, eu posso também ter uma pessoa vinculada a ela, porque essa pessoa tem muita rotatividade, ou muda muito, então eu vinculo somente uma pessoa naquela equipe, e eu posso criar tarefas para aquela equipe, para aquela pessoa seja atrelada automaticamente a partir daquela equipe. Então, podia ter uma vinculação nesse sentido, de uma equipe somente com uma pessoa. Então, eu posso ter uma pessoa em somente uma equipe, ou equipe somente com uma pessoa. Ou posso ter as duas opções. Pode ter essa pessoa somente para ser uma equipe, e uma equipe somente com uma pessoa. Então, posso ter uma combinação de coisas aqui, para dar mais flexibilidade de configuração a nível de gestão de equipes e pessoas, né? Então, para exemplificar aqui, eu vou deixar aqui a pessoa pertence somente a uma equipe, para a gente deixar claro aqui, e indicar o motivo da remoção. Importante salientar que quando a gente preenche essa opção aqui de cima, de indicar o motivo da remoção, o sistema automaticamente cria ele habilita dentro do sistema, então, uma tabela, aqui nos meus cadastros, chamado aqui, ó, motivos de remoção de pessoas e equipes, tá? É uma tabela, é um cadastro estrutural do sistema, que é habilitado aqui nesse ponto aqui, e eu posso vir aqui nesse cadastro e colocar os motivos. Então, eu vou ter que ter alguns aqui para exemplificar, né? Não está na mais organização, foi promovida, foi para outra equipe, está afastada. Eu posso colocar aqui os motivos, que são os motivos que eu vou poder selecionar ao remover a pessoa da equipe. Então, olhando isso na prática, se entrar aqui nas equipes, eu tenho aqui duas cadastradas aqui, que chamei aqui de direção e operações. Então, se eu vir aqui editar aqui operações, o que acontece? Aqui vai aparecer as pessoas que não estão em equipe nenhuma ainda. Né? Então, se eu botar aqui, vou botar aqui uma equipe aqui, vou botar aqui o Jefferson aqui, nessa equipe aqui, tá, de operações. Adicionei e salvei, tá? Se eu vier aqui, por exemplo, aqui na direção, o Jefferson não vai estar mais disponível para me vincular, porque ele já está vinculado na outra equipe. Então, já esse usuário, como eu estou vinculado lá, que somente pode pertencer a uma equipe apenas, ele já assumiu aqui da lista de seleção, porque eu configurei para somente pertencer uma pessoa, pertencer somente uma equipe. Aí agora, se eu vier aqui agora naquela equipe lá que eu estava aqui, anteriormente, de operações, e vou remover, por exemplo, aqui o Rafael Helm, aqui dessa equipe aqui, vou remover ele,
ele vai pedir o motivo da remoção. Por que tu está removendo ele? Aí eu vou poder vir aqui e indicar aqueles motivos que eu cadastrei lá na outra tela. Eu vou poder dizer que, olha, ele tá, sei lá, a pessoa está afastada. Então, salvei aqui, removi ele e informei o motivo. E aqui, daí no painel de gestão, eu vou poder visualizar essa informação de forma mais estruturada, né? Eu posso vir aqui dentro aqui do cadastro, criei aqui um dashboard chamado aqui auditoria de equipes, tá? Esse dashboard aqui, ele tem apenas, vou até editar ele para vocês verem aqui, ele tem somente um componente, que é do tabela. Então, se eu vir aqui, adicionar componente aqui na tabela, existe aqui um componente chamado auditoria de agentes em equipes. É um componente estrutural fixo do sistema. E ao habilitar esse componente aqui, então, ele lista, então, de fato, né, como eu falei anteriormente, a auditoria. Ele mostra aqui, só que aqui tem um período fixo que eu botei aqui. Vou botar um período maior aqui, do 23. Hoje é dia, vou botar aqui, sei lá, 23 aqui. Vamos ver se vai carregar aqui. Então aqui já colocou aqui, por exemplo, aqui, então, se pegar, por exemplo, aqui, hoje, dia de hoje, tá, 22/7 aqui, meu usuário, que é o João da Silva, tá, ele fez uma operação de adição no módulo Center aqui, a equipe lá foi operações, e o Jefferson ele foi, na verdade, então, adicionado nessa equipe. E no outro alho aqui, foi removido da equipe operações o Rafael Helmi, e o motivo da remoção dele é que ele está afastado. Então, eu posso, de fato, aqui entender as adições e as remoções do time de forma que simples, né, e poder, inclusive, fazer o filtro, que eu quero ver, eu quero verificar como é que está aqui o Rafael, que o Rafael está afastado. Então, posso filtrar como é que está a Cris não está mais na organização. Então, são casos que a gente pode aqui fazer a gestão e acompanhar por aqui como é que está as pessoas das equipes. Muito legal, cara. Só para confirmar uma questão, quando a gente ativa aquela marcação de fazer o motivo, ele já vai criar aquele dataset, a carcaça do dataset ali, para a pessoa poder adicionar os motivos depois. Exatamente. Ah. Esse dataset aqui, que é meu cadastro aqui, esse aqui já é um dataset do sistema, só que ele é estrutural, então ele é automaticamente criado quando eu vou lá na caixinha, essa caixinha aqui, de pessoas, e marca essa opçãozinha aqui de indicar motivos. Ele já cria essa estrutura, sem nenhum dado ainda, o dado não vai estar vazio, do lado que lá tem que preencher os motivos. Perfeito. Muito bom. Muito bom. E isso é interessante, esse movimento, Emerson, ele vai trazendo aqui para os nossos clientes e parceiros uma questão que a gente vai começar a ver mais presente no YouMove, né? Que uma simples seleção, de repente, de uma caixa de seleção, ela vai estar gerando outras coisas na plataforma, que em outras situações, normalmente a gente já está dizendo, para funcionar isso daqui, você tem que criar um cadastro e chamar ele de não sei o que, e depois você tem que fazer tal coisa, e a gente está construindo uma série de aceleradores usando os recursos da plataforma, né, a favor dessas estruturas, que facilita todo o processo de sincronismo, já está tudo organizado ali para operar em cima de fórmulas muitas vezes, e assim vai, né? Então tem todo um jogo aí com o próprio painel também que a gente consegue tratar. Beleza. Isso mesmo, perfeito. Dá mais poder aí, mais flexibilidade para a configuração da plataforma.